Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Dharma Sistemas. Eu sou o professor Ari Monteiro, consultor e pesquisador na área de BIM. E hoje nós vamos falar sobre BIM do orçamento de obras. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que gostem do conteúdo. Algumas informações aí para vocês sobre a live. Primeiramente, se você tiver dúvidas, você pode colocar suas dúvidas aí no chat. O Zoom tem um chat, né? É só você mandar a sua dúvida ali no chat. Durante a live, eu vou ver sua dúvida, tá? E no momento oportuno, eu vou respondendo, ok? Vamos lá. Bem, então, primeiramente, para quem não me conhece ainda, uma rápida apresentação, tá? Eu sou, como disse, consultor e pesquisador na área de BIM. Atuo no mercado há mais de 10 anos, fazendo a implantação da metodologia BIM em empresas construtoras, incorporadoras, empresas de projeto e algumas indústrias relacionadas à construção civil. Sou professor em programas de pós-graduação na área de BIM. Também sou membro da comissão da BNT, a CE 134, que está desenvolvendo a primeira norma BIM, a 15965. Inclusive, nós vamos falar um pouco dela hoje, e o impacto que ela tem nessa questão da live, né, que é o BIM no orçamento de obras. E tem a minha empresa, né, que é a Dharma Sistemas. Bem, então, para vocês entenderem como é que funciona o processo que se convencionou chamar BIM 5D, vocês primeiro precisam entender alguns conceitos básicos. Então, a live ela vai ser dividida em duas partes, tá? Nessa primeira parte, a gente vai tratar da parte conceitual do BIM, no BIM, na parte de orçamento, e depois nós vamos ter uma segunda parte, onde eu vou fazer uma demonstração envolvendo 3 ferramentas diferentes, onde eu vou mostrar o fluxo de trabalho BIM 5D do início ao fim. Ok? Bem, então, vamos lá. Próximo, o primeiro assunto aqui, né, que nós vamos tratar, extração de quantidades. Bom, uma dúvida muito frequente sobre a utilização de modelos BIM para ajudar na elaboração de orçamentos é a atividade de extração de quantidades. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você pode extrair quantidades de um projeto para diversos fins. Você pode extrair quantidades de materiais, por exemplo, se você quer uma lista de materiais para fazer uma compra, né, desses materiais que vão ser usados na obra, tá? Aí nós estamos falando de uma área de suprimentos, por exemplo, de uma construtora. Então, esse seria um dos objetivos de extrair quantitativo do projeto. Uma outra utilização que você pode fazer da extração de quantidades é para subsidiar o orçamento, ou seja, trabalhar, né, com o orçamento, fazer o orçamento. Outra utilidade, fazer o planejamento de obras e fazer o controle de obras. Tá? Então, nós temos várias formas de utilizar a extração de quantidades do modelo. Bom, então aí você tem que ter em mente que, dependendo do uso que você vai fazer dessa extração de quantidades, a estratégia que você vai usar para extrair as quantidades do modelo será diferente, tá? Bom, basicamente, quando você quer extrair quantidades do projeto pensando em orçamento, o que você, na verdade, está querendo extrair do projeto são quantidades de serviços, tá? Então, você vai ter lá alvenaria, vai ter chapisco, vai ter pintura, vai ter reboco, vai ter forma, vai ter armação, vai ter concretagem, enfim, vai ter dezenas ou até mesmo centenas de tipos de serviços diferentes.
Bem, pensando nisso, uma coisa que você tem que observar é o seguinte: em um modelo BIM, vamos pegar como exemplo, um modelo BIM de estrutura de concreto armado. Você vai ter lá um pilar, certo? O pilar no modelo BIM é uma representação virtual do objeto real que nós vamos ter na obra, ok? Bem, no modelo BIM, nem sempre você vai ter para esse pilar modelados todos os serviços que você precisa extrair, tá? Então, você não vai ter modelados, por exemplo, as armaduras para extrair o serviço de armação e também não vai ter modelado, né, todas as chapas ali, pontaletes, etc., que são utilizados no serviço de formas, tá? Então, por conta disso, a gente acaba tendo que usar de alguns artifícios para poder extrair o quantitativo dos serviços que não estão explicitamente modelados, tá? Então, levando de novo o exemplo ao pilar, né? Como no pilar você normalmente não terá a armadura e nem a forma modelada, mas vai ter a volumetria do pilar, então direto você tira o volume daquele elemento estrutural. E o volume vai te ajudar a extrair o serviço de concretagem. E aí, para extrair os demais serviços, nós vamos ver na live de hoje que existe uma estratégia para isso. Ok? Bem, esse nível de detalhe de informação que o modelo tem nos leva à live de hoje, que é o próximo conceito, Level of Development. Tá? O que seria o Level of Development? O nível de desenvolvimento. Isso aqui é uma escala, né, que mede a quantidade de informação que nós podemos ter dentro de um modelo BIM. Ok? Bem, e essa quantidade de informação, ela vai aumentando na medida em que você vai especificando cada vez mais os sistemas construtivos daquela edificação no modelo, tá? Essa escala, ela começa no LOD 100, que não tem uma representação gráfica, é apenas uma descrição textual dos elementos que você terá naquele projeto, passando para o LOD 200, onde você tem uma representação volumétrica dos elementos construtivos. Tá? Então, por exemplo, você sabe que em um determinado lugar ali do modelo nós vamos usar uma parede, mas ainda não se definiu que tipo de parede será. Tá? Na medida em que você vai aumentando a especificação sobre o elemento, você também vai avançando, né, nessa escala LOD. Então, o LOD 300, por exemplo, né, no caso da parede, aqui já se decidiu que a parede será uma parede de alvenaria, né, alvenaria de bloco, com uma determinada tipologia de revestimento. Já no LOD 350, já se decidiu aqui que esta parede de alvenaria não será uma parede de alvenaria de vedação, mas de alvenaria estrutural, né? Porque aqui agora nós temos a indicação de cinta, né, de amarração, e também grautes. E, por fim, temos o LOD 400, que é o máximo que você consegue chegar na escala LOD na fase de projeto, ou seja, antes de começar a construção, né? É o máximo que você consegue chegar. E nesse LOD, o que vai acontecer? Nós teremos representados no modelo todos os serviços, né, que vamos necessitar executar para que aquele elemento se materialize na obra. Ok? Bem, quando chegamos na fase de construção, a obra é executada, né, finalizada, e determinados detalhes que foram considerados na fase de construção e que não estão expressos por algum motivo no projeto, precisam ser retroalimentados no projeto. Daí nós temos o que a gente chama de as-built. E aí é que aparece
o último ponto na escala LOD, que é o LOD 500, que é a ideia de você pegar tudo aquilo que não foi considerado em projeto durante a fase de construção e retroalimentar isso no modelo. E esse modelo ele passa a ter, então, um nível de desenvolvimento 500, tá? E ele pode ser usado em manutenção predial no futuro, ok? Muito bem. E como que esse conceito de LOD se conecta com o assunto orçamento, tá? Vamos ver. Nesse próximo slide aqui, nós temos dois exemplos de modelos com LODs diferentes. À esquerda, você pode ver um estudo de massa, uma volumetria, né, de uma edificação. E à direita, você vê, né, o modelo de alvenaria, né, de vedação, com todas as unidades de bloco aqui, as vergas, contravergas, telas, placas de gesso acartonado, guias e montantes, né, do drywall, etc. Tá? Bom, o LOD ele tem uma importância crucial para o orçamento quando se fala em BIM, porque dependendo do LOD do modelo, o seu quantitativo será mais ou menos preciso, ok? Bem, então se nós observarmos aqui esse primeiro exemplo à esquerda, temos aqui apenas uma volumetria e no máximo que a gente vai conseguir extrair de quantitativo aqui são áreas, perímetros e volumes de cada pavimento. Tá? Isso já dá para subsidiar um estudo de viabilidade econômica, né, usando tabelas como, por exemplo, a tabela CUB, que é desenvolvida pelo Sinduscom de cada estado, tá? Mas essa estimativa ela é muito grosseira, né? Porque não se tem, né, o projeto completo. Por outro lado, se você tem um modelo com LOD mais alto, como o LOD 400, que seria o ideal para a gente extrair quantitativo com mais precisão, né, você tem aqui todos os serviços representados. Então, no exemplo aqui da alvenaria, a gente pode extrair aqui a quantidade do serviço de primeira fiada, de elevação, de encunhamento, a execução aqui das paredes de drywall, também a parte dos pré-moldados. Tá? Então, se você tem um modelo com LOD mais alto, né, logo você terá um quantitativo mais preciso. Ok? Bem, porém, aqui há um detalhe importante a se considerar. Nem sempre a gente vai ter condições de ter um modelo com LOD 400, que seria o ideal. Né? No máximo que você vai chegar hoje, né, o que o pessoal tem praticado hoje no mercado, modelos com LOD entre 200 e 300, tá? E aí, por conta disso, o que acaba acontecendo? Você tem um modelo com um nível de detalhe muito baixo, tá? E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar de alguns artifícios para conseguir extrair o quantitativo de maneira adequada, ok? Em outras palavras, você vai ter que se virar para tirar esse quantitativo, né? Obviamente que se existe um planejamento para se usar o BIM dentro de um empreendimento, né, essa preocupação não vai acontecer, né? Porque lá no começo de todo o projeto, se há uma orientação correta da construtora e das empresas de projeto, em outras palavras, se há uma consultoria de BIM por trás, né, essas empresas conseguem gerar, né, modelos com LOD satisfatório para que o orçamentista consiga extrair o quantitativo com mais precisão, tá? Assim como também fazer a gestão desse modelo adequadamente, ok? Bem, mas dando continuidade aqui aos conceitos, um outro conceito importante que você tem que entender quando se quer extrair quantitativos de modelos BIM para fazer orçamento é o conceito de critério de medição e remuneração, tá? Esse é um conceito que todos os orçamentistas conhecem, tá?
quem vai trabalhar com orçamento já logo aprende isso aqui logo de início, tá? E o que é o critério de medição e remuneração? Nada mais é do que um conjunto de regras que define como você vai medir os serviços no projeto. Em outras palavras, como você paga o que será executado, tá? Então, você vai ter lá serviços de alvenaria, de pintura, rodapé, formas, etc., tá? E a ideia é você usar um conjunto de regras para poder extrair o quantitativo de acordo com aquele serviço. E esses critérios de medição, eles variam, pessoal, de base para base de composição. Então, você vai ter, por exemplo, SINAP, CPOS, EDIF, TCPO, ou bases de composição que foram desenvolvidas baseadas nessas outras bases de composição que eu citei, tá? A construtora pode ter a sua própria base de composição, tá? E cada base de composição tem os seus critérios, tá? Então, exemplo, temos aqui à direita do slide uma imagem ali de uma parede, né, de 15 metros quadrados de superfície, tá? Essa área cheia, né? E 2 vãos. Temos ali um vão de porta e um vão de janela. A área que você vê achorada de azul é a área que nós chamamos, tá, de área geométrica, que é a área que toda a ferramenta BIM, sem exceção, vai lidar em relação a esta parede, ok? Seja o Revit, seja o ArchiCAD, seja o Navisworks, seja o Vyco, né, ou qualquer outra ferramenta de modelagem ou de extração de quantitativo, vai te dar esta área em azul que você vê aí no slide, ok? O problema é o seguinte, que dependendo da base de composição de custo que você estiver usando, para medir o serviço de alvenaria nesta parede, esta área pode servir ou não, ok? Bom, vamos ver aqui o caso do SINAP. O SINAP, o serviço de alvenaria no SINAP, o critério de medição, não faz nenhuma consideração em relação às áreas dos vãos que nós temos dentro da superfície da parede, ok? Portanto, essa área em azul atende ao critério de medição do serviço de alvenaria para o SINAP sem nenhum problema. Mas se você estiver usando uma base de composição de custo como o TCPO, ou similar, ou que se baseou no TCPO, tá? Nesses tipos de base, nós temos para o serviço de alvenaria um critério de medição que se baseia nas áreas dos vãos, tá? Então, se a área do vão é menor do que 2 metros quadrados, então é como se esse vão não existisse. Então, aqui, por exemplo, esse vão de porta, né? Você imagina que essa rachura iria invadir aqui esse vão de porta, ou seja, o vão de porta seria ignorado, tá? E a outra parte do critério diz o seguinte, quando a área do vão é maior do que 2 metros quadrados, então desconta o que exceder 2 metros quadrados. Em outras palavras, se a janela tiver 6 metros quadrados, então você desconta menos 2, vai ficar 4 metros quadrados. Então, esta janela aqui, ela tenderá, né, o vão tenderá a diminuir e, consequentemente, a área da superfície da parede vai aumentar. E é por isso que, para esta mesma parede, o serviço de alvenaria no SINAP dá um valor e no TCPO dá outro, que inclusive para este exemplo é cerca de 25% a mais, tá? Então aí o que você tem que observar é o seguinte, que não basta apenas extrair a quantidade do modelo BIM e confiar naquele valor que a ferramenta BIM te deu, tá? Você precisa, em alguns casos, trabalhar mais dentro da ferramenta BIM para que a ferramenta BIM te devolva a área, né, te devolva
a quantidade do serviço corretamente. Tá? E aí existem algumas abordagens para tratar esse problema. Bem, vamos ver aqui a sequência desse assunto de critério de medição. Nesse outro slide, nós vemos aqui à direita o serviço de forma para viga. Tá? Bom, para você extrair o serviço de forma de uma viga, você vai precisar extrair a área molhada da viga, ou seja, a área onde há contato de forma na viga. E se você pedir para a ferramenta BIM te dar a área do elemento viga, pode acontecer duas coisas. Ou a ferramenta BIM vai te dar a área que, na verdade, é a projeção desse elemento no piso, né? Ou seja, a área da base dessa viga que ele vai te retornar, tá? Ou ele vai te retornar a área da superfície da viga. Todas as faces da viga somadas, as áreas, é isso que ele vai te dar, tá? Veja que nenhuma dessas duas áreas atende ao critério de medição proposto aqui, que é a área molhada da viga. Então, aqui, na verdade, ele deveria considerar as faces laterais da viga e o fundo da viga e o comprimento da viga, tá certo? Bem, para resolver essa questão, dentro da ferramenta BIM, é possível você criar relações matemáticas. Tá? É possível você criar expressões matemáticas que vão te ajudar a calcular, né, esta quantidade de maneira correta. Tá? Então, aqui nesse exemplo, aqui nós temos as dimensões aqui da seção da viga e o comprimento da viga. Então, fazendo uma fórmula muito simples, né, a gente consegue obter a área da forma. Ok? Bem, seguindo essa mesma abordagem, nós podemos sofisticar isso daqui se a geometria for um pouco mais complexa, tá? Então, digamos que você tem uma sapata e você precisa extrair o volume, né, do serviço de escavação para executar essa sapata. Bom, esse volume, essa envoltória aqui, é só você imaginar como sendo um tronco de pirâmide invertido, né, como você vê aqui na imagem à esquerda, tá? E utilizando as dimensões da sapata e um pouco de matemática, você consegue extrair esse serviço e, mais importante de tudo, é que você extrai esse serviço mesmo que ele não esteja modelado explicitamente no projeto. Tá? Então, aqui nós temos esse volume, né, que é uma envoltória da sapata que não precisa estar modelado, né, esse volume. Né? Você consegue inferir, né, por meio das dimensões aqui da família de sapata, né, as dimensões aí deste volume. Ok? Muito bem. Último conceito, antes da gente ver aqui a parte prática da live, tá? Vou pedir para que vocês, na medida em que for rolando aí a live, vocês podem ficar à vontade para ir colocando aí no chat do Zoom as suas dúvidas, tá? Pode ir colocando aí e, na medida em que a live for rolando, tá? Eu vou olhando aí as dúvidas, beleza? Deixa eu ver aqui quantos temos presentes aqui. Temos 10 participantes presentes aqui, legal, bacana, né? Muito bom aí saber que tem essa audiência, tá? Vocês podem, se quiser, fiquem à vontade, se vocês quiserem compartilhar o link que vocês receberam para entrar aqui na live com alguém que se interessa pelo assunto, fique à vontade aí para você encaminhar, ok? Muito bem. Vamos lá. Último conceito aqui antes da gente entrar na prática é o seguinte. O que vai acontecer? Depois que você extrair as quantidades de serviço do seu projeto, tá? Do seu modelo, na prática, o que vai acontecer? Você vai ter dezenas de tabelas,
ok? Uma tabela para cada tipo de serviço, ok? Se você pegar essas quantidades e levar para o software de orçamento ou para uma planilha Excel para poder elaborar uma planilha orçamentária, se você só levar esses dados do jeito que sai, você vai ter bastante trabalho para organizar isso lá no software de orçamento, tá? Então, a grande sacada é a seguinte: você extrai essas quantidades, né, vai gerar essas tabelas e utilizar como uma coluna dessas tabelas, pode ser a primeira coluna, tá? O código do serviço, né, o código da composição que você usou para extrair aquele serviço do modelo, tá? A ponte para você conectar o modelador BIM com a ferramenta de orçamento é esse código, tá? E esse código pode ser o código que está lá dentro da base de composição, né, como o SINAP ou o TCPO ou qualquer outro, tá? Ou pode ser os códigos da norma BIM, a 15965. Se você entrar lá no site da BNT, no catálogo eletrônico da BNT, você pode procurar lá a NBR 15965, ela tem algumas partes já publicadas, ela ainda está em desenvolvimento, mas o que essa norma é o seguinte: é um sistema de classificação para os elementos, né, da construção e os processos, tá? Então, a ideia desse sistema de classificação é justamente você poder codificar os elementos, os serviços, os processos, etc., para contribuir com a automação desses sistemas, tá? Tanto do lado de quem está fazendo o modelo, quanto do lado de quem está usando as informações que saem do modelo, como o pessoal de orçamentação, o pessoal de planejamento, ok? O pessoal lá de suprimentos, tá? Então, a ideia é extrai os quantitativos e rotula esses quantitativos com esses códigos. E aí você pode escolher usar os códigos da norma, você pode escolher usar os códigos que estão na base de composição de custo que você usou naquele projeto, tá? Que pode ser da sua empresa ou pode ser uma dessas bases públicas ou privadas, ok? Então, a ideia que está por trás da utilização de um código é justamente essa que você está vendo agora neste slide, tá? Do lado esquerdo, você pode ver ali 2 exemplos de tabela de quantitativo lá dentro do Revit. Observe que a primeira coluna de cada tabela tem um código, tá? Que é o código do serviço. E do lado direito, você vê aqui uma planilha orçamentária, onde nessa planilha você também tem o mesmo código. Tá? Então, é assim que você vai fazer o depara, né, entre os elementos, as quantidades extraídas do modelo com os custos unitários dos serviços associados. E aí você multiplica, né, a quantidade pelo custo unitário e dá lá o custo total. Ok? Então, isto é reaproveitar a informação que está sendo gerada, tá? E não ficar reconstruindo essa informação frequentemente, né, em todo o projeto, tá? E uma coisa que você vai notar com o BIM é que a quantidade de informação que você vai ter que manipular é enorme, tá? Enorme. E se você não aprender a automatizar os seus processos de trabalho, você vai ficar totalmente perdido, tá? Então, assim, uma coisa que vocês já vão perceber no decorrer aqui da parte prática que eu vou mostrar é que existe a necessidade de você ter um processo interno de como extrair, né, os quantitativos de maneira consistente e como utilizar esses quantitativos para fazer a planilha de orçamento, tá? O BIM
demanda organização, ok? Então, não tem como fugir disso. Bem, outra coisa muito importante que você também deve saber aqui de antemão é o seguinte: o BIM não faz orçamento, tá, pessoal? Quem faz orçamento é o orçamentista, tá? Então, o que o BIM faz é ajudar na parte mais trabalhosa do processo de orçamentação, que é a extração de quantidades. Bom, é só você imaginar o seguinte, quem já trabalha com orçamento aí já está careca de saber. Se você tem um projeto baseado em documentos 2D, né, e fez o orçamento desses projetos usando esses documentos, quando há uma revisão no projeto, é totalmente inviável você atualizar o seu orçamento. Você praticamente tem que fazer tudo de novo, porque não tem como você ter certeza, né, de em que ponto do seu orçamento você realmente vai ter que alterar para que fique consistente com a atualização do projeto. Tá? Já quando você trabalha com um projeto baseado na metodologia BIM, o que vai acontecer? Você vai ter tabelas do modelo BIM que serão atualizadas em tempo real quando o modelo for atualizado. Então, as tabelas são o copiar e colar do que está acontecendo no modelo, tá? E aí, se você tem um processo consistente de extrair o quantitativo do modelo para a ferramenta de orçamento, você não tem, né, esse sofrimento, né, esse retrabalho para atualizar o orçamento, como vocês verão aqui na live eu mostrando. Ok? Muito bem, então vimos aqui a parte teórica da nossa live, tá? E agora vamos para a parte prática. Nessa parte prática, o objetivo é o seguinte: você vê como funciona o processo que se convencionou chamar de BIM 5D, onde essa quinta dimensão seria o custo, né, associado às quantidades que você extrai do modelo, tá? Para fazer esse processo funcionar, aqui na live eu vou usar 3 ferramentas. O Revit como o software que produziu o modelo BIM, tá? O Dynamo, que é uma ferramenta que fica dentro do Revit, a ideia do Dynamo é de automação de processos, e ele vai fazer aí a gestão da informação para a gente, ou seja, vai levar as informações do modelo para a ferramenta onde nós vamos elaborar a planilha orçamentária. E, por último, o Excel, que vai receber esses dados e trabalhar com esses dados. Depois a gente vai ver o que acontece com essa planilha de orçamento, se mais serviços são adicionados no modelo, né, ou se esse modelo aumenta ou diminui, né, a quantidade de elementos, né? Qual é o nível de, digamos assim, retrabalho, entre aspas, você teria, né, lá no final quando há uma atualização, ok? Vamos lá, então. Eu vou agora compartilhar aqui a tela do Revit, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se tem alguém colocando. Legal, José Nelson coloca ali, obrigado Ari, ótimo conteúdo, valeu José. Todos estão vendo aí a tela do meu Revit, manda um ok aí no chat se estiver vendo. Beleza, Josélia, José, Zachary, muito bem-vindo aí, pessoal. Maravilha. Vamos adiante. Ok. Então, eu estou aqui com o Revit, tá? O modelo que eu vou utilizar é um modelo super, super simples, porque a ideia é que você se concentre no processo, ok? Independente do projeto no qual você vai trabalhar, esse fluxo que eu vou mostrar aqui, ele é válido, ok? Ele é válido considerando as devidas proporções, tá? Muito bem. Temos esse modelo super simples, uma sapata, tá? E um pilar. Muito bem. O que é que a gente vai fazer com esse modelo aqui? Eu quero extrair
o quantitativo de forma para o bloco de fundação e para o pilar, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é o quê? Qual é a base de composição de custo que eu vou utilizar? Bom, para esse projeto aqui, nós vamos utilizar o SINAP, ok? Que é uma base de composição pública. Então, o que eu fiz aqui? Vou abrir aqui para você um arquivo Excel, tá? Nesse arquivo Excel, eu tirei um extrato lá do SINAP apenas daquilo que vai me interessar para esta obra, tá? Serviços de forma, armação e concretagem para a sapata e para o pilar, tá? Observe que todos esses serviços têm um respectivo código, tá? E todos eles aqui têm as suas respectivas unidades de medida, né? E também os seus respectivos custos unitários, ok? Muito bem. Como nós vamos extrair as formas são medidas em metro quadrado, ok? Então, eu tenho que dar um jeito de extrair da sapata a área de forma e do pilar também, a área de forma. Ok, então vamos lá. Então, de volta para o Revit, se nós selecionarmos um bloco de fundação e observarmos aqui as informações que nós temos para esse bloco de fundação, tá? Essas informações nós chamamos também de parâmetros, tá? Nós temos dois tipos de parâmetros. Tem o parâmetro de distância, que são os parâmetros referentes a esse único elemento selecionado, tá? E os parâmetros de tipo, que ficam aqui no editar tipo, e são os parâmetros que valem para todos os elementos do mesmo tipo no projeto. Então, se eu estiver usando 50 blocos de fundação como esse, essas propriedades aqui refletem os 50 blocos de fundação deste mesmo tipo, ok? Se nós observarmos as propriedades, né, ou parâmetros desse elemento, nós não vamos encontrar aqui nenhum parâmetro específico que nos dê a área, ok? Porém, existe uma coisa, especificamente no Revit, que é o seguinte, tem alguns parâmetros que o Revit ele não exibe aqui na janela de propriedades, mas quando você vai fazer uma tabela para quantificar os elementos, esse parâmetro estará disponível lá na tabela. Ok? Bem, é o caso do bloco de fundação. Ok? Vou fazer uma tabela aqui agora para pegar a área deste bloco de fundação. Então, vamos lá. Vou pegar aqui no navegador de projeto, nova tabela quantidades. Os blocos de fundação ficam na categoria fundações estruturais, né? Cada elemento do Revit fica em uma determinada categoria de objeto, tá? Vou dar OK. E aí eu vou pegar aqui na lista de parâmetros, eu vou pegar família e tipo para identificar aqui a família do elemento e o tipo de elemento, e vou pegar aqui esse parâmetro área que está disponível aqui. Vou dar o OK. Muito bem. Aí ele retornou para nós aqui, ó, uma área de 2,25 metros quadrados. Muito bem. Mas essa área é do que exatamente? Tá? Bom, se você observar, o nosso bloco de fundação tem 1,5 por 1,5, tá, de base. Se nós multiplicarmos esse 1,5 por 1,5, vai dar os 2,25 que ele está mostrando lá. Portanto, essa área que o Revit retornou não serve para mim, tá? Ela não faz sentido para o serviço de forma para bloco de fundação. Ora, porque eu preciso da área da lateral aqui da minha peça. Tá? É essa área lateral que é a área onde nós vamos ter a forma encostada. Muito bem, então,
Como resolvemos esse problema? Vamos ver daqui a pouquinho, tá? O mesmo vai acontecer para o pilar, tá? O pilar também não tem, né, um parâmetro de área, né? Nem nos parâmetros de instância e tampouco nos parâmetros de tipo, ok? Bem, sabendo disso, entra aquilo que eu expliquei lá no início da live, em relação a como colocar o critério de medição na peça, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou clicar 2 vezes na família aqui do bloco de fundação. Isso vai me abrir o arquivo da família de bloco de fundação. E aí eu vou adicionar nesta família um novo parâmetro que vai me calcular essa quantidade que eu quero. Ok? Então, eu vou vir aqui na aba Criar, Tipos de Famílias. Vou criar aqui um novo parâmetro, tá? Como esse parâmetro eu vou usar numa tabela, tá? Ele não pode ser um parâmetro de família, senão eu não consigo ver ele na tabela. Isso é um recurso, né? Isso é um comportamento do Revit, ok? Então eu tenho que criar como um parâmetro compartilhado, ok? O que é o parâmetro compartilhado? Nada mais é, pessoal, de que um arquivo de extensão TXT, onde nesse arquivo eu cadastro todos os parâmetros que eu vou utilizar em todas as famílias e em todos os projetos. Por isso se chama parâmetro compartilhado. Então, eu vou clicar aqui em criar, tá? E eu vou criar aqui um arquivo de parâmetros compartilhados. Muito bem. Dentro do arquivo de parâmetros compartilhados, eu posso organizar os parâmetros em grupos, tá? Então, eu vou criar um grupo aqui, sugestão de nome de grupo, o nome da disciplina, então aqui estrutura. E eu vou criar um novo parâmetro chamado área forma. E esse parâmetro, ele será do tipo área. Parâmetro genérico aí do tipo área. Vou dar o OK. De volta aqui para a janela parâmetros compartilhados, vou selecionar esse parâmetro, tá? Eu vou dizer que esse parâmetro é um parâmetro de tipo, tá? E ele vai ficar junto com os parâmetros de cotas que eu tenho aqui da minha família. Vamos dar um OK, tá? E agora é que começa a brincadeira. Eu vou criar aqui uma expressão matemática baseada nas dimensões da peça, ok? Essa fórmula, eu vou fazer ela aqui no bloco de notas, bem grande para você ver melhor. 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura e tudo isso multiplicado pela a espessura. Note que eu estou tomando um cuidado aqui de maiúsculo e minúsculo, né? Porque você tem que respeitar a ortografia do parâmetro aqui, tá certo? Para as coisas funcionarem. Tá? Eu escrevi aqui, só para você ver bem, né, a fórmula que eu estou criando. Eu vou selecionar, dar um Ctrl+C, e eu vou colar aqui na coluna fórmula. Vou dar Enter, prontinho. Então, ele calculou aqui para esse bloco de 1,20 por 1,20 por 45 centímetros de altura, a área de forma é 2,16 metros quadrados. Ok? Se eu mudar aqui para o tipo bloco de fundação 1,5 por 1,5 por 45 centímetros de altura, a área de forma é automaticamente atualizada para 2,7 metros quadrados. Ok? Bem, outra coisa que eu também vou precisar adicionar aqui nesta família, tá? Seria o código do serviço e a unidade de medida do serviço, tá? Só que eu vou acrescentar isto fora da família, ok? Vou acrescentar isso no projeto para eu poder
organizar esse quantitativo lá na frente. Então, por enquanto, para essa família, o que interessa é colocar a fórmula, tá? Para que eu tenha essa quantidade disponível dentro da família. Muito bem, então eu vou salvar aqui a família e vou seguir exatamente o mesmo raciocínio, né, no pilar. Então, salvei a família, estou carregando a família no projeto, substituindo a versão existente. Então, se eu selecionar o bloco, vier aqui nas propriedades, aparece aqui, ó, área forma. Maravilha. Então, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o pilar. Então, vou abrir o meu pilar, vou acrescentar o parâmetro área forma aqui também. Também tem que ser um parâmetro compartilhado. No caso do pilar, como você pode ter pés direitos, né, diferentes em cada pavimento, tá? Então, a área da forma ela vai ficar em função disso, em função dessa altura do pilar, tá? Já que a seção aqui ela está controlada pelo tipo, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que criar esse parâmetro como parâmetro de instância, ok? Então, vou pegar aqui cotas, muito bem, e aqui eu vou usar a exemplo do que eu expliquei antes, uma fórmula, 2 vezes B mais 2 vezes o H, e tudo isso multiplicado, vou colocar aqui entre parênteses, tudo isso multiplicado pela altura, que está sendo representada aqui pelo parâmetro dep, ok? Então, vou pegar essa expressão, vou colar aqui, prontinho, está aí. Muito bem. Então, agora, vamos dar um ok, vamos salvar, carregar no projeto, substituir. Bom, só que nesses passos que eu acabei de mostrar, você já pode notar o seguinte, que o modelo, quando ele é construído por você, você já pode ter previsto esses parâmetros que calculam as quantidades que você vai precisar extrair dessa peça no futuro, tá? Mas pode ter um outro cenário que é o seguinte, não foi você que fez o modelo, você recebeu o modelo, né? E aí você vai ter que criar esses parâmetros, se você tiver, evidentemente, o modelo no formato nativo do software BIM, tá? Se você tiver o Revit, né? Você consegue fazer isso. Ou se em um empreendimento se pretende usar o modelo BIM para fazer orçamento, isso tem que ser definido desde o começo. E aí, para isso, existe uma coisa chamada plano de execução BIM, né? No plano de execução BIM é que é definido o quê? Sobre o ponto de vista de usar o modelo para orçamento. Quais são as quantidades que os elementos têm que ser capazes de fornecer? Ok? Então, isso tem que ser definido. Tá? Senão, vai chegar o modelo para você e você toda vez vai ter que ficar criando parâmetros novos. Percebe? Então, isso tem a ver com o processo. Ok? Então, muito bem. Acrescentamos aí essas duas propriedades. Então, vamos acrescentar agora mais duas propriedades, só que desta vez a gente vai acrescentar isso não na família, mas no projeto, porque você pode ter várias famílias diferentes de blocos de fundação, de pilar, de viga, de laje, etc. Tá? E esses dois parâmetros novos que eu vou adicionar, eles vão servir para quê? Para armazenar o código do serviço e para armazenar a unidade de medida do serviço. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu crio esses parâmetros? Vai vir aqui em gerenciar, vai vir aqui em parâmetros do projeto, eu vou adicionar parâmetro compartilhado, selecionar, vou criar esses dois parâmetros aqui, vou chamar de code, que seria uma referência ao código, tá? É uma sigla, e form, de forma, tá? É uma sigla.
Você pode inventar isso aí, tá? Mas a dica é o prefixo ser COD para o parâmetro que vai armazenar o código do serviço e UNI para o parâmetro que vai armazenar a unidade de medida do serviço. Quanto ao tipo, é legal você deixar texto e não número, porque alguns códigos são alfanuméricos, né? Alguns códigos de serviço das bases de composição são alfanuméricos, outros são numéricos, tá? Outros têm traço no meio e tal, enfim, alfanumérico, tá? Então, tem que ser texto. Então, vou adicionar mais um aqui, uniform, colocar aqui texto, vou colocar o OK, OK, de volta para esta janela, codeform, tá? Esse será um parâmetro relacionado à construção, ele será de tipo, tá? E aí ele vai ser aplicado a duas categorias de objeto aqui. Vai ser aplicado a fundações estruturais e vai ser aplicado a pilares estruturais. Vamos dar o OK. Vamos adicionar o próximo. O próximo também é parâmetro compartilhado. Uniforme. Também será tipo. Será construção o lugar onde ele vai exibir aqui na janela de propriedades e vai ficar associado a fundações estruturais e pilares estruturais. Vamos dar um OK, tá? E OK. Muito bem. Então, agora, quando a gente seleciona um pilar e vai no editar tipo, a gente vai observar que existem agora dois parâmetros novos aqui, tá? E se nós selecionarmos um bloco de fundação, também temos esses mesmos dois parâmetros aqui. Maravilha. Então, agora vem o próximo passo. Vou extrair tabelas para esses quantitativos de forma, ok? Para que depois eu possa exportar esses quantitativos para o Excel e montar a minha planilha orçamentária, ok? Então, vamos lá. Então, próximo passo, criar as tabelas. Então, aqui eu vou criar a tabela, nova tabela quantidades, vou criar a primeira tabela de forma para fundações estruturais, eu vou chamar essa tabela de blocos de fundação, formas. Aqui também é uma dica, né? O nome do elemento, né? Um termo representando o nome do tipo de elemento, tá? Bloco de fundação, né? Bloco de fundação é o tipo de elemento e formas, né? É o serviço que você está extraindo, ok? Tá? Dica de organização, tá? Lembrando, BIM tem que ser organizado, tá? Então, aqui, codeform vai ser a nossa primeira coluna, uniform vai ser a nossa segunda coluna, a quantidade, que é a área forma, vamos usar um campo descrição, que vai armazenar um termo aqui, que é o tipo de elemento, tá? A qual se refere essa quantidade, e o pavimento, que no caso de fundações estruturais, é nível, ok? Muito bem, vamos dar um OK. Tá aí. Bem, então nós temos essa primeira tabela, ok? Aqui nós temos que preencher algumas coisas que estão em branco. Então, descrição. Descrição aqui vai usar blocos de fundação. Ok? O código do serviço. Bom, o código do serviço você consulta na base de composição. Bom, esse aqui é o código do serviço de forma para fundação, no Sinap. Então, vou usar esse código aqui. Unidade do serviço. Bom, aí aqui observe, você tem a quantidade que foi extraída de área de forma do bloco e na quantidade já tem a unidade. Porém, a gente tem que quebrar essa informação em duas pelo seguinte, porque a parte numérica da informação, ela será tratada lá no Excel, você vai fazer conta com ela. E aí, por conta disso, você não pode ter texto aqui. Então, é o que a gente faz? A gente elimina esse texto daqui. Vamos lá em gerenciar unidades do projeto, área,
Vamos eliminar o símbolo da unidade. Pronto, eliminamos a unidade daqui, mas a gente vai precisar dessa informação, né? Então, por isso existe essa coluna aqui do lado. Ok? Bem, outra coisa aqui é que se nós pegarmos esses dois elementos e copiarmos aqui para o lado, vamos observar o que aconteceu com a tabela. Ela aumentou, né, a quantidade de linhas. Tá vendo? Então, essa tabela ela é atualizada dinamicamente. Ok? Bem, mas para levar essas quantidades lá para o Excel, eu não vou querer elas assim, item por item. Eu vou querer elas resumidas. Ok? Então, aí, para resumir os dados aqui, eu vou precisar mexer na formatação da tabela, tá? Eu vou vir aqui no classificar e agrupar. Eu vou mandar ele organizar pelo código, pela descrição e pelo pavimento. Não quero que ele mostre item a item, então eu vou desmarcar isso aqui. E outra coisa, quando ele juntar essas linhas, eu quero que ele faça o autossoma da coluna C, que é a área. Então, eu vou vir aqui na formatação, área forma, calcular os totais. Vamos dar o OK, prontinho. Então, temos agora, né, a nossa tabela de serviço de forma para bloco de fundação. Agora, vamos fazer a tabela de serviço de forma para pilares, depois vamos levar essas tabelas para o Excel, ok? Então, vamos fazer agora pilares estruturais. Aí aqui vamos chamar de pilares, pilar só, singular, formas. Muito bem, código do serviço, unidade do serviço, quantidade do serviço. Observe que eu estou usando exatamente a mesma lógica de organização de colunas em todas as tabelas, tá? Bem, para o pilar, o parâmetro que dá a informação do pavimento onde ele nasce é nível base. Aí aqui eu já vou fazer a classificação pelo código, pela descrição, pelo pavimento. Sabendo que eu vou já resumir, já vou desmarcar essa opção. E aqui em formatação, eu vou deixar calcular os totais. Vamos dar o OK. Vamos observar o resultado. Tá aí. Tá? Então, aqui nós temos, né, os pilares. Pilares. Pronto. Aqui, metro quadrado. E aqui vem o código do serviço de forma para pilar, que é esse código que aparece aqui na minha planilha do Sinap. Então, volto para cá, colo aqui, prontinho. Tá aí. Dando WT, então temos, né, essas quantidades aí. Se eu selecionar aqui, eu tenho a atualização, né, desses valores quando o modelo é alterado. Então, se eu eliminar aqui, né, também muda lá. Muito bem. O que vai acontecer agora? Bom, agora eu preciso levar para o Excel essas tabelas, ok? Eu poderia entrar tabela por tabela, arquivo, exportar, relatório, tabela. Poderia fazer isso, ok? Porém, na prática, o que vai acontecer? Em um projeto real, você vai ter dezenas de tabelas aqui, tá? E essas dezenas de tabelas, você exportar uma a uma e depois importar uma a uma para dentro do Excel, ficaria muito demorado e você com certeza poderia incorrer em erros, tá? Outra coisa que você também deve ter notado é que, assim, será que eu vou ter que ficar criando essas tabelas aqui sempre? Não, se você tiver um template, né, é daí que sai a ideia do template.
Você tem o template com todas as tabelas, todos os parâmetros criados, todas as famílias bonitinho e tal. Quando o modelo é feito com esse template, no momento de extrair os quantitativos, é super rápido, ok? Bem, para resolver esse problema de ter que levar as planilhas uma a uma, tá? Aí agora aqui entra o Dynamo, tá? Então aqui na aba gerenciar, Dynamo. Vamos abrir o Dynamo. Galera, vocês podem colocar as suas perguntas aí no chat, tá? Fiquem à vontade. Tá? Podem ficar à vontade. Verusca pergunta aqui se a live vai ser disponibilizada posteriormente. Sim, eu vou colocar lá a live no meu canal do YouTube e todos aqueles que se inscreveram na live, naquele formulário que foi divulgado nas redes sociais, todos aqueles e-mails ali vão receber o link da live. Portanto, se você não colocou, não preencheu esse formulário aqui, eu vou até deixar ele aberto, eu vou passar o link dele aí agora pelo chat. Se você não preencheu esse formulário aqui para participar da live, né, se você teve acesso ao link por algum colega que compartilhou, tá? Então você não preencheu esse formulário aí. Então você preenchendo esse formulário, você recebe o link depois, né, de onde é que está isso lá no meu canal no YouTube, ok? Muito bem. O que é o Dynamo, tá? O Dynamo, pessoal, é uma ferramenta de programação, né, para automatizar processos dentro do Revit, tá? Por ser uma ferramenta de programação, você naturalmente teria que aprender, né, a usar a ferramenta. Não é algo assim tão simples aprender o Dynamo, tá? Mas frente a outras ferramentas de programação, o Dynamo ele tem uma vantagem que é a seguinte: ao invés de você aprender códigos de programação, você vai aprender a trabalhar com blocos de construção, né, de lógica, para você montar a lógica que vai resolver um determinado problema, ok? Eu vou executar aqui uma coisa que a gente chama de rotina, né, que são os programas feitos em Dynamo. Eu vou executar aqui uma rotina que eu desenvolvi, que ela faz o quê? Ela lê todas as tabelas do projeto e leva para esta planilha, né, que eu estava trabalhando aqui do Sinap, para uma aba aqui chamada Serviços. Ok? Então, eu vou abrir aqui a rotina. Deixa eu salvar primeiro aqui o projeto, que eu não salvei ainda, né? Salvar aqui. Prontinho. Agora, abrir e vamos abrir o script. Esse daqui. É isto. Bom, esse diagrama que você está vendo aqui, a gente chama isso de grafo, tá? O grafo é a representação de uma lógica que vai resolver um problema para você. Eu não vou me deter a explicação do que é, né, cada script aqui, o que o script está fazendo, tá? Eu não vou me deter a isso. Eu vou apenas explicar que esta rotina ela tem como objetivo ler as tabelas que eu tenho no projeto e exportar essas tabelas para o arquivo que eu estou indicando aqui e dentro desta aba, serviços. Beleza? Então, eu vou dar um executar.
Muito bem, execução concluída. Vou fechar. Deixar ele minimizado, que a gente vai usar ele depois. Então, aqui ele abriu o Excel, aquele arquivo que eu estava trabalhando, e trouxe para cá esses dados, ok? Que são os quantitativos que eu extraí lá do modelo. Muito bem. Agora eu vou utilizar esses quantitativos aqui para criar a minha planilha orçamentária. Então, para isso, eu vou utilizar um recurso do Excel chamado tabela dinâmica. Tá? Então, vou selecionar essas colunas, vou vir aqui no inserir tabela dinâmica. Eu vou criar essa tabela dentro de uma planilha dentro deste arquivo, a planilha orçamento. Ok? E agora eu vou começar a montar a minha tabela dinâmica, tá? Então, eu vou começar dizendo que eu quero o pavimento, tá? Aí, aqui nesse caso, tem um pavimento só, térreo, né? Esse vazio é porque eu selecionei a coluna inteira, então eu vou tirar aqui essa informação, tá? Agora eu vou pegar o item, depois eu vou pegar o código do serviço, depois eu vou pegar a descrição do serviço, vou pegar a unidade de medida, vou pegar a quantidade, vou pegar o custo unitário e vou pegar o custo total. Bem, agora eu vou fazer uma formatação na minha tabela, porque ele está aqui em cascata, tá? Então, alguns campos aqui eu vou precisar configurar a apresentação, tá? Vou deixar ele aqui no formato de linha. Fazer isso aqui para o campo quantidade também. Vou fazer isso para o campo unidade também. E vou fazer isso para o campo serviço. E vou fazer isso para o campo código. Prontinho. Bom, agora, deixa eu dar uma diminuída aqui na tabela. Aqui a gente já consegue observar, né, nessas duas colunas aqui, que nós temos um custo, né? Saiu ali um custo de R$ 2.053,85, tá? Para esses dois serviços. Aí aqui, é claro, você pode formatar, né? Do jeito que você quiser, mudar cores, enfim. Então, aqui é Excel, tá? É a parte de Excel que envolve formatação de planilha, tá? Isso aqui, para quem conhece Excel, para quem trabalha com orçamento e usa Excel no dia a dia, né? É feijão com arroz, tá? Não vou focar nisso, tá? Mas aí o que que acontece agora? Nós fizemos todo um caminho, né? Vindo de lá do modelo BIM, exportamos os dados, né, extraímos os quantitativos, exportamos os dados, tratamos os dados aqui no Excel e aí teve uma revisão no projeto, tá? O que acontece com essa planilha quando há uma revisão no projeto? Então, vamos fazer algumas revisões lá no projeto para entender o que acontece. Por exemplo, vamos fazer uma revisão aqui, aumentar a quantidade de elementos. Aumentar a quantidade de elementos. Eu também vou acrescentar um novo serviço aqui. Eu quero extrair o serviço de concretagem, tá? Então, aí eu vou vir aqui nos parâmetros do projeto, na aba gerenciar, vou adicionar mais dois
parâmetros aqui, que é para extrair, para armazenar o código do serviço de concretagem e a unidade de medida do serviço de concretagem. Então, vou adicionar eles aqui. Terei que criar eles aqui, porque eu ainda não tenho esses parâmetros. Vou chamar isso aqui de code_concre, para armazenar o código do serviço de concretagem. E uniconcre vai armazenar a unidade de medida do serviço de concretagem. Então, vou colocar ele aqui, code, vai ser de tipo, construção, fundação e pilares. Ok. Adiciona unidade, tipo, construção, fundações estruturais e pilares. Pronto, tá aí. Ok. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa tabela aqui de forma, vou renomear essa tabela para concretagem. Vou fazer as alterações devidas, tá? Então, as colunas A, B e C, eu vou excluir, porque eu vou ter que adicionar os campos corretos, tá? Então, vou adicionar aqui o code concre, vou acrescentar aqui o uniconcre, vou acrescentar aqui o volume, certo? Porque aí, nesse caso, agora eu quero o volume da peça. Então, aqui está organizado pelo código do serviço, pelo tipo de elemento e pelo pavimento. Formatação volume. Eu quero calcular os totais. Clico OK. Pronto. Aí aqui eu tenho que resolver aquele problema da unidade de medida que tem que sair daqui. Então, vou vir aqui no gerenciar. Aqui agora a grandeza é volume. Vou eliminar o símbolo da unidade, tá? Aí aqui é metro cúbico. Ops, vou colocar aqui minúsculo. Metro cúbico. Ok. Vem aqui na planilha. Vem aqui nas composições do SINAP. Vou usar esse código aqui como código de serviço. Muito bem. Então, tem a tabela agora de concretagem. Agora, eu vou fazer a tabela de concretagem de pilares. Então, vou duplicar a tabela de pilares formas. Aqui é concretagem. Tá aí. Aí, agora, a exemplo do que eu fiz anteriormente, eu vou fazer aqui para essa tabela também a mesma coisa. Vou excluir essas 3 colunas e vou adicionar as colunas corretas para esse tipo de tabela. Código do serviço de concretagem, a unidade do serviço de concretagem. Esse aqui. Ok. O volume. Em classificar e agrupar, vou fazer a mesma coisa também. Prontinho. Está quase lá. Então, temos agora o volume, calcular os totais, ok. Pronto. O que falta aqui agora? Símbolo da unidade. E, para acabar, o código do serviço de concretagem de pilares. Olha aqui. Bom, esse copiar e colar que eu estou fazendo aqui dos códigos de serviço, pessoal, eu estou fazendo porque é um projeto minúsculo, tá? Mas se for um projeto real,
Nesse ponto, o Dynamo também pode ser usado para fazer esse preenchimento, tá? Que é muito mais ágil, ok? Bem, agora que eu fiz essas duas tabelas, eu devo exportá-las novamente. Então, eu vou pegar aqui o Dynamo, né, de novo. Eu vou salvar aqui a planilha, fechar. Vou abrir aqui a rotina novamente, tá? Vou executá-la novamente. Aí agora ele gravou aqui por cima esses novos, tá? E agora, aqui na planilha de orçamento, clicando aqui em dados e atualizar, né? Bom, antes de clicar no atualizar, deixa eu mostrar aqui, está 2.053 e nós temos apenas o serviço de forma, né, do bloco de fundação e do pilar. Então, quando eu clicar no atualizar, olha só o que aconteceu. O novo serviço foi adicionado, tanto para o bloco de fundação quanto para o pilar, e o custo, né? O custo aqui também foi atualizado, tá? Então, temos agora de 2.000, subiu para 8.000. Ok? Então, isso é BIM 5D. Se você ainda não conhecia, esteja apresentado, tá, ao processo BIM 5D. Então, o que você observou aqui na live foi que não adianta só você extrair, né, o quantitativo do modelo BIM, confiando nas quantidades que o software retorna por padrão, tá? Levar esses dados para uma planilha eletrônica e fazer o orçamento, e quando tem uma revisão, você tem que fazer tudo isso de novo. Não é isso, tá? A verdade é você reaproveitar os dados do início ao fim, né, e ter um processo consistente de retroalimentação do seu orçamento na medida em que o projeto muda, tá? Então, o BIM 5D é isso, é você conectar o modelo 3D com o custo, né, de maneira efetiva, do jeito que eu estou mostrando aqui, tá? Do lado aqui do software de orçamento, eu estou usando Excel, tá? Mas poderia ser um software de orçamento, poderia ser um Volare, poderia ser um Tronwork, poderia ser um Orça Fácil, mas enfim, dependendo do software de orçamento que você for usar, né, o lado de receber os dados no software de orçamento pode mudar um pouquinho, né, devido à tecnologia que esses aplicativos possam te oferecer, tá? Mas explicando aqui como é, né, o processo como um todo, duas coisas você já pode perceber aqui. Você precisa aprender a organizar um processo de trabalho. É isso que está em essência, tá? E você precisa ter, a base dessa organização é o quê? A criação de um template, tá? E de um processo consistente de trabalho, ok? Muito bem. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, dúvidas. Tá? Zachary precisou sair, ok. Josélia, não seria possível construir no Revit uma única tabela contendo diversos serviços? Não, Josélia, pelo seguinte, porque cada serviço tem a sua unidade de medição diferente, tá? Tem serviços que são em metro quadrado, tem serviços que são em quilos, tem serviços que são em metro cúbico, tá? E aí, por conta deste detalhe, não é possível você criar uma tabela só. Então, você tem que criar várias tabelinhas, né? Você divide o problema em várias partes pequenas. Essa é a estratégia. Você cria várias tabelinhas e essas várias tabelinhas depois serão reunidas em uma única tabelona, aonde? No Excel, que é o que eu fiz aqui. Se vocês observarem, aquelas tabelas elas têm sempre a mesma quantidade de colunas, justamente para que elas venham uma embaixo da outra aqui. E aí você faz o resumo, né, das quantidades usando a planilha, né, aqui nesse caso a tabela dinâmica, né?
que é essa tabela que nós fizemos aqui. Ok? Então, respondendo a pergunta aí da Josélia, não é possível fazer isso numa tabela só no Revit, tá? Edson coloca ali quais rotinas Dynamo serão ensinadas. Ah, tá. É que o Edson já se adiantou ali no próximo assunto que eu vou falar. Então, vamos lá. Então, assim, se você curtiu todo esse conteúdo aqui que foi passado na live, por onde você pode começar, né, para se capacitar para valer mesmo no uso do BIM para fazer orçamentos? Bom, eu ofereço treinamentos online, né? Tem um treinamento que vai começar, inclusive, na segunda-feira, né? Agora no dia 27/4 e vai até dia 7 de maio, tá? É um treinamento ministrado exatamente nesse modelo que você acabou de ver a live aqui. Você é chamado para uma aula no Zoom. Essas aulas elas são gravadas também, de modo que se você não puder participar da aula ao vivo, você pode assistir a gravação da aula, tá? O curso ele tem material de acompanhamento, né? Todos os cursos que eu ofereço, com apostila em português, material vasto de artigos e livros para você estudar. Tem os arquivos, né, naturalmente, que você vai usar para fazer os exercícios do curso, incluindo as rotinas aí, que é a pergunta do Edson, né? As rotinas elas são fornecidas e é explicado como utilizá-las e adaptá-las à sua necessidade. Tá? O curso termina, você tem 30 dias ainda para se manifestar em relação a qualquer dúvida que você teve em relação ao conteúdo do treinamento, e também você pode usar esses 30 dias para resolver algum problema específico aí do seu trabalho, onde você queira utilizar o BIM e o conhecimento que você adquiriu no curso, tá? Então serve como uma pequena consultoria de 30 dias, tá? Todos os cursos têm também a emissão de certificado de conclusão do curso, tá? Os cursos também têm um trabalho, que é a qualidade do seu aprendizado, tá? Garantia de qualidade do seu aprendizado. É um trabalhinho que eu passo no final do curso para a pessoa ganhar o certificado dela, tá? Assim você terá certeza de que você realmente aprendeu, ok? Bem, dentre os cursos que eu ofereço, né, eu tenho este curso BIM em orçamento de obras. Esse curso é um curso onde a gente vai abordar todo esse processo que vocês viram comigo aqui hoje na live, só que num nível de detalhe bem maior, né, evidentemente, e nós vamos ver isso não apenas dentro do Revit, mas nós vamos ver isso também dentro de uma outra ferramenta que é o Navisworks, que é uma outra forma de você extrair os quantitativos. Ou você extrai do modelo BIM, usando o modelador BIM, né, no caso aqui o Revit, ou você extrai dentro de uma ferramenta de extração de quantitativo, como o Navisworks. Então, eu mostro as duas abordagens no curso. É um curso de 16 horas, com 8 aulas, tá? As aulas têm sempre 2 horas, são sempre nesse horário que vocês estão vendo aqui, das 6 às 8. E o curso, para você adquirir, só entrar lá no meu site, eu vou colocar o link aqui no chat logo mais. E esse curso hoje, pessoal, ele está por R$600, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse curso hoje ele está por R$600, mas para aqueles que participaram aqui na live e tal, e que se inscreveram e assistiram, né, colocaram as dúvidas aqui, o curso está com este valor, né, promocional, R$480, tá? Ou seja, é um valor muito, muito acessível, tá? Você pode pagar em 10 vezes, tá? No cartão de crédito, tá? Então tem uma facilidade de pagamento aí também enorme. A qualidade do curso é isso que você viu,
né? É a aula aqui que você teve, né? Uma pequena amostra de como rola o curso, tá? Tem um outro detalhe. O curso também, depois que ele acaba, que tem esses 30 dias aí de carência para você se manifestar com qualquer dúvida, tem um grupo do WhatsApp que eu crio da turma, que é para você se comunicar facilmente comigo por esse grupo, mandar suas dúvidas lá no grupo e eu vou responder, ok? Bem, alguém que gostaria de perguntar alguma coisa sobre o curso, sobre os assuntos que foram abordados aqui? Edson coloca ali, será necessário qual versão do Office? Qualquer Excel dá para acompanhar? Já dá para deixar atualizado aqui. Então, Edson, eu estou usando o Excel 2016, tá? Deixa eu abrir aqui para você ver. Se você abrir o seu Excel aí, conta, e depois virem sobre o Excel, eu estou usando essa versão aqui do Excel, tá? Ó, Excel 2016, 64 bits, tá? Isso é importante, porque lá no Navisworks, a ferramenta que a gente vai ver de conexão com o Excel só funciona se você tiver o Excel 64 bits, tá? Então, se você por acaso não tem Excel 64 bits, tá? Tem que fazer, né, essa instalação. Quanto ao software, teve gente que me perguntou se eu forneço software. Não, pessoal, não forneço software, mas você pode entrar lá no site da Microsoft, no site da Autodesk, baixar a versão trial dessas ferramentas, né, ou adquirir, né, uma versão aí do jeito que você puder, tá? Para participar. Outra dúvida que é comum, né, nesse curso aqui em particular, que inclusive teve uma aluna que comentou comigo no WhatsApp um pouco antes de começar a live, que, deixa eu ver se ela está aqui, a Morgana, né? Morgana está aí, legal. Valeu, Morgana, por participar. Morgana foi minha aluna também dos meus cursos, né? Pode dar o depoimento dela aí no chat sobre o curso, né? Pode recomendar aí, legal, né? Bem, vamos lá. Então, uma dúvida que a Morgana colocou foi se nesse curso eu ensino a fazer orçamento. Não, eu não ensino a fazer orçamento. O que eu ensino é como trabalhar com a ferramenta BIM partindo do princípio que você já tem uma teoria básica de orçamento. Para a teoria básica de orçamento, caso você não tenha, você pode fazer o meu curso sem problema nenhum, você vai conseguir acompanhar numa boa, tá? Bem tranquilo. E aí você pode fazer o curso da minha colega, a Rosângela Castanheira, né? A Rosângela Castanheira, vou colocar aqui o nome dela no chat. Rosângela Castanheira, da Tríade, engenharia de custos, tá? A Rosângela, ela é uma especialista, uma especialista em orçamento, tá? De muitos anos de prática, tem mais de 40 anos aí de experiência na área de engenharia de custos. Ela tem a empresa de consultoria dela, que é a Tríade. Você acha facilmente a Rosângela Castanheira lá no LinkedIn, pode procurar lá, você acha ela facinho. Manda uma mensagem para ela lá. Ela tem esse curso que ela deve estar oferecendo esse curso online também. É um curso introdutório de orçamento, onde você vê todas as etapas do processo de orçamentação e unindo o conhecimento que você adquiriria no meu curso e no curso da Rosângela, você com certeza terá bastante competitividade, né, no mercado de trabalho, tá? Com certeza. Você vai ter um bom conhecimento de BIM e um bom conhecimento de orçamento vindo da Rosângela. Então, recomendo fortemente aí quem não tem conhecimento de orçamento e que quer fazer o meu curso aqui, pode fazer, sem problema nenhum, pode começar na segunda-feira fazendo o meu curso, tá? E fazer o curso aí da Rosângela, tá? É um excelente curso de orçamento. Beleza? Mais alguém teria alguma dúvida aí, pessoal? Vou colocar aqui também no chat
o link para você acessar lá na minha loja virtual, tá? Essa aqui é a loja virtual da Dharma Sistemas. Esses são os cursos que eu ofereço, né, atualmente. Eu tenho esse curso de BIM no orçamento de obras, BIM e projeto computacional, treinamento de BIM em projeto de iluminação, para a área de iluminação, para quem é da área de luminotécnica, treinamento de BIM no planejamento de obras, BIM em revisão de projetos. Eu fiz uma divisão do BIM em vários processos, né? E os cursos eles são direcionados para cada um desses processos. Tem BIM também na parte de modelagem de objetos, e esse aqui que é o, digamos assim, a entrada no mundo BIM, que é o de modelagem BIM para edificações, que é um curso de Revit, tá? Curso de Revit, onde você aprende a produzir modelos em Revit. E esse serviço aqui, suporte técnico e ferramentas BIM, é um serviço que eu ofereço para quem é ex-aluno ou para quem nunca teve aula comigo, mas tem uma série de dúvidas sobre o Revit, sobre BIM, sobre diversos tipos de ferramenta e queira fazer uma aula VIP aí só para responder todas essas questões, é só me contatar. Eu dimensiono aqui quantas horas você vai precisar para eliminar suas dúvidas e você vem aqui no meu chat, no meu da minha loja e compra aqui quantos créditos for necessários para você ter esta aula, ok? Então eu vou deixar aqui o link, tá? Aqui você pode pagar à vista ou você pode pagar em 10 vezes. Não aceito boleto, isso aqui é só cartão de crédito, tá? Se você ficar receoso de colocar o seu número de cartão aqui, então eu recomendo que você crie uma conta no PayPal, tá? Que é um site de compra segura, e cadastrando uma conta lá no PayPal, que é gratuito, você vem e compra aqui pelo PayPal no meu site, ok? Vou colocar aqui no chat agora o link para vocês adquirirem o curso. Usa cartão virtual, é seguro, isso mesmo. É isso aí, tem que usar. Hoje em dia o negócio tá feio. Beleza, pessoal? Mas alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Fica à vontade aí para colocar suas dúvidas. Tem bastante gente aqui assistindo, tem 10 pessoas assistindo. Bacana, muito bom saber aí que tem pessoal interessado. Tá, pessoal? Outra coisa que eu gostaria também de aproveitar e falar é o seguinte: você vê muito aí na internet, muita propaganda sobre o BIM, sobre o uso do BIM, dando aquela impressão que tudo é mágico, que é só apertar um botão, né? Ou cursos de graça. Pessoal, não vá nisso, porque com certeza, né, a qualidade é muito baixa, tá? Eu tenho uma experiência, né, enorme já com BIM, como já pude falar, descrever aqui na live. Estou trabalhando com isso há mais de 10 anos, então já passei por muita coisa. Dou aula em pós-graduação. Então, esse curso aqui, para vocês terem uma ideia, ele foi desenvolvido com base numa pesquisa que eu fiz de mercado, né? Onde eu pude verificar que a grande maioria dos orçamentistas não utiliza a ferramenta de orçamento, por incrível que pareça, e usa muito planilha Excel ainda. Então, eu pensei, bom, então já que todo mundo usa Excel, né, vamos fazer um curso que envolva o Excel, que é o pau para toda a obra que todo mundo usa, tá? Em relação, Verusca pergunta, e até que dia fica o valor promocional? Bom, Verusca, fica até segunda-feira, tá? Mas se você quiser que eu segure algum dia e tal, pode entrar em contato comigo em particular, tá? Então, estou aceitando aí matrícula do pessoal até segunda-feira, né? O curso começa segunda-feira às 6, tá? Dá para você entrar aí numa boa e participar, ok? Alguém quer fazer perguntas aí, pessoal? Ficou claro o que foi explicado?
Alguém tem alguma dúvida aí para fazer? Uma pergunta? Sem dúvidas? Beleza, pessoal. É o seguinte, se você tiver alguma dúvida, de repente se assistiu a live de novo e tal, com mais calma, surgiu a dúvida, fique à vontade para entrar em contato, tá? Comigo. Ô, Helis, obrigado aí pela... Ok, legal. Até segunda na aula, maravilha. Sim, nos veremos, Edson. Beleza? Então, pessoal, não esqueça que para você receber o link aqui da aula, você tem que preencher o formulário, tá? Que eu passei o link aqui, algumas mensagens atrás. Vou colocar o link de novo aqui, tá? O link é esse. Entra lá, vai cair nesse formulário aqui da live. Aí você vai colocar aqui seus dados bonitinho, vai mandar, eu vou receber e aí eu sei que você está interessado em receber o link da aula gravada, ok? E será um grande prazer contar com vocês no treinamento, tá? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas e nos vemos numa próxima live. Um grande abraço, obrigado pela audiência e cuidem-se.